Mano, você já percebeu como durante o dia parece que a vida está sob controle, mas quando chega a noite a mente simplesmente não para? Você deita na cama, apaga a luz e de repente começam a surgir pensamentos sobre tudo, coisas que aconteceram no dia, decisões que você tomou, conversas que poderiam ter sido diferentes e as preocupações com o futuro. De repente, parece que a sua cabeça virou um lugar simplesmente barulhento. E isso acontece com muita gente. Na verdade, estudos sobre sono mostram que quase 60% das pessoas relatam ter pensamentos acelerados antes de dormir. A mente começa a revisitar o passado ou a imaginar o futuro, criando um ciclo difícil de interromper. E existe um motivo psicológico para isso. Durante o dia, nossa mente está ocupada com estímulos o tempo todo. Trabalho, estudo, redes sociais, vídeos curtos, mensagens, tarefas, e o cérebro está constantemente distraído. Mas quando chega a noite, o silêncio ele aparece. E o silêncio ele revela aquilo que estava escondido. De repente, a mente começa a processar emoções, dúvidas e preocupações que foram ignoradas ao longo do dia. É como se o cérebro finalmente tivesse espaço para organizar tudo. E é por isso, muita gente olha para o teto de madrugada pensando na vida inteira. A Bíblia nos mostra algo interessante sobre o descanso da mente. Em Salmos, capítulo 4, versículo 8, está escrito que em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse versículo mostra que o verdadeiro descanso não vem apenas de estar cansado fisicamente. Ele nasce quando a mente encontra a paz. Sem a paz interior, o corpo deita, mas a mente ela continua correndo. Nossa geração vive com a mente sobrecarregada. Existe outro fator importante aqui, a forma como a nossa geração vive. Nunca na história humana as pessoas foram expostas a tantos estímulos mentais como hoje. Segundo pesquisas sobre comportamento digital, uma pessoa pode receber mais de 70 notificações por dia no celular. Além disso, redes sociais, vídeos curtos e informações constantes mantêm o cérebro em um pequeno estado permanente de alerta. Isso cria algo que psicólogos chamam de sobrecarga cognitiva. Basicamente, significa que o cérebro está recebendo mais informações do que consegue processar com tranquilidade. Pensa nisso. Durante o dia você vê dezenas de vídeos, lê comentários, responde mensagens, pensa em problemas pessoais e se compara com a vida dos outros nas redes sociais. Tudo isso vai sendo armazenado na mente, e quando chega a noite, o cérebro tenta processar esse excesso. É como se várias abas estivessem abertas ao mesmo tempo. Uma aba lembra de algo que você disse e se arrependeu, a outra começa a imaginar o futuro, em outra pensa em problemas financeiros e por outras se compara com as pessoas. De repente, a mente está simplesmente cheia. Por isso, muita gente sente aquela sensação estranha de cansaço mental, mesmo quando o corpo não está tão cansado. E não é apenas falta de sono, é o excesso de estímulo. O cérebro cria cenários que talvez nunca aconteçam. Agora vem um detalhe curioso sobre a mente humana. O nosso cérebro tem a função chamada simulação de ameaças. Isso significa que ele tenta prever possíveis problemas antes que eles aconteçam. Esse mecanismo ajudou nossos antepassados a sobreviver. Imagina um ser humano antigo percebendo sinais de perigo antes que um animal aparecesse. Essa habilidade aumentava as chances de sobrevivência. O problema é que, no mundo moderno, essa mesma habilidade pode gerar ansiedade. A mente começa a criar cenários que ainda não existem e você começa a pensar: e se isso der errado? Ou se algo de ruim acontecer? Ou então mesmo se eu fracassar? De repente você está lutando contra situações que só existem dentro da sua cabeça. Pesquisas sobre ansiedade mostram algo impressionante. Cerca de 85% das preocupações que temos nunca acontecem de verdade. Mesmo assim, gastamos energia mental lutando contra esse cenário imaginário. Jesus falou algo extremamente atual sobre isso. Em Mateus 6,34, ele disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase tem uma sabedoria profunda. Grande parte da inquietação da mente vem da tentativa de controlar um futuro que ainda não chegou. O descanso da mente começa quando aprendemos a confiar. Então surge uma pergunta importante: como encontrar a paz na mente? A resposta não é simplesmente tentar parar de pensar. Isso raramente funciona. Quanto mais alguém tenta forçar a mente a parar, mais os pensamentos aparecem. O verdadeiro descanso começa quando aprendemos algo que nossa geração esqueceu, que é simplesmente confiar.
Grande parte dos pensamentos noturnos surgem porque sentimos que precisamos resolver tudo sozinhos, como se cada detalhe da vida dependesse exclusivamente de nós. E isso gera uma pressão enorme, mas a fé ensina algo diferente. Ela ensina que existe um limite para o controle humano. Existem coisas que simplesmente não estão em nossas mãos. Quando entendemos isso, a mente começa a desacelerar. A Bíblia fala claramente sobre esse princípio. Em 1 Pedro 5, versículo 7 está escrito: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Esse versículo não significa que a vida será perfeita ou que nunca teremos preocupações. Significa que não precisamos carregar tudo sozinhos. Quando alguém aprende a entregar seus medos, dúvidas e preocupações, algo muda dentro da mente. O peso ele diminui, seus pensamentos desaceleram e a noite deixa de ser um momento de guerra mental. Talvez você ainda tenha noites em que a mente insiste em correr. Isso faz parte da experiência humana, mas quando o coração aprende a confiar, o silêncio na noite deixa de ser seu inimigo e ele se torna um lugar de descanso. E é nesse momento que a mente finalmente encontra paz e o sono chega de uma forma natural.